Para de drama. Minha filha Raquel disse isso. Falou pelo telefone enquanto eu me contorcia de dor. 1 hora depois, no carro, o marido dela repetiu a frase. Ele parou o carro no shopping. Precisava comprar um carregador. Eles me trancaram lá dentro. Eu lutava para respirar. O que eles não sabiam era simples. As câmeras de segurança do estacionamento gravavam tudo. E eles não imaginavam que meu neto era advogado. A mensagem que enviei da UTI mudou tudo. Quando Raquel me viu com um delegado ao lado da minha cama, seu rosto desmoronou. Eles entraram no quarto do hospital sorrindo. Pareciam aliviados, pareciam heróis. Raquel alisou meu cabelo, um gesto falso para a enfermeira que passava. Nós a trouxemos correndo, ela disse em voz alta. Foi por pouco. Acho que salvamos a vida dela. Tiago concordou com a cabeça, a expressão séria e preocupada. Eles realmente acreditavam na própria mentira. Acreditavam que eram os mocinhos da história. Eu fiquei quieta. Os monitores apitavam num ritmo constante ao meu lado. Minha respiração era a única coisa real naquele quarto cheio de mentiras. Eu os observei. Observei cada sorriso forçado, cada olhar cúmplice. Eles não sentiam culpa. Sentiam alívio por terem se livrado do problema, pelo menos por enquanto. Eles não tinham ideia do que estava por vir. A calma deles era o silêncio antes da tempestade. O que eles nunca entenderam é que paciência não é fraqueza. Eu passei 30 anos como bibliotecária. Aprendi a observar. Aprendi a catalogar fatos. E o fato era este. O desprezo deles não era novo. Era apenas a primeira vez que quase me matava. Eles viam uma velha frágil, uma mulher que podiam ignorar, mas não enxergavam a memória que guardava cada desfeita, cada mentira, cada pedido de dinheiro. Não viam a mulher que financiou a faculdade de direito do neto, o neto que eles sempre subestimaram. Me diga de qual cidade você me ouve. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, se inscreva. Eles achavam que eu estava sozinha, que eu estava indefesa. Mas eu tinha um plano que começou a se formar no momento em que Tiago virou o volante em direção ao shopping e não ao hospital. Eles pensaram que estavam no controle. Mal sabiam eles que eu já tinha registrado tudo na minha mente. Cada palavra, cada segundo. Naquela noite na UTI, depois que eles saíram para tomar um café, eu agi. A enfermeira me ajudou a sentar. Minha mão tremia um pouco, mas não de medo. Era de determinação. Peguei meu celular antigo, o que meu marido Arthur tinha me dado. A tela era pequena, os botões eram grandes. Era simples, confiável. Abri as mensagens e digitei um nome. Lucas, meu neto, o advogado. Escrevi apenas 5 palavras. Lucas, preciso de ajuda. Eles mentiram. Enviei a mensagem. Foi o suficiente. Anos de desrespeito, de negligência, de crueldade. Tudo aquilo seria respondido com um único ato, um ato de clareza. Eles me subestimaram. Acharam que meu silêncio era consentimento. Mas meu silêncio era observação. E a observação tinha acabado. Era a hora da ação. Para entender como uma mãe chega ao ponto de armar uma armadilha para a própria filha, você precisa saber o resto da história. Não é apenas sobre um carregador de celular ou uma ida ao hospital. É sobre uma vida inteira de sacrifícios. Sobre os R$ 275 mil que dei a eles. O dinheiro da entrada do apartamento deles. O dinheiro que salvou a empresa falida de Tiago. O dinheiro que pagou o carro de Raquel. É sobre o homem que amei, meu Arthur, e o conselho que ele me deu antes de morrer. É sobre o neto que criei para ser um homem de verdade. A história deles, a mentira que contaram no corredor do hospital, estava prestes a colidir com a minha verdade. E a minha verdade era mais forte. Eu cresci num bairro operário. Meu pai trabalhava na metalúrgica. Minha mãe era costureira. Morávamos numa casa pequena de 2 quartos e o dinheiro era sempre contado. Não havia luxos. A comida era simples. Mas minha mãe tinha uma regra de ouro que repetia como um mantra. Guarde os papéis, Estela. Guarde todos os recibos, todas as cartas. Ela tinha sido enganada por um patrão na juventude. Perdeu o pagamento de 3 meses porque não tinha como provar que trabalhou. Aquele erro custou caro. Ela nunca mais o cometeu. E me ensinou a nunca cometer também. Palavras voam, ela dizia, mas o papel fica. Essa lição, aprendida na cozinha apertada da nossa casa, se tornou a base de toda a minha vida. A base que, décadas depois, me salvaria do desprezo da minha própria filha.
Comecei a trabalhar aos 15 anos. Ajudava numa padaria antes da escola e limpava escritórios à noite. Cada centavo que eu ganhava era guardado. Uma parte ia para ajudar em casa. O resto ia para uma caixa de sapatos debaixo da minha cama. Era meu fundo para a faculdade. Meus pais não podiam pagar e eu me recusava a ter o mesmo destino deles. Eu queria mais do que uma vida de trabalho pesado e preocupações financeiras. Essa teimosia, essa determinação silenciosa me levou através dos estudos. Paguei meu próprio curso de biblioteconomia trabalhando em 3 empregos diferentes. Aprendi a ser organizada, a ser metódica, a entender que a disciplina não era uma punição, mas uma ferramenta. A ferramenta que me permitiria construir uma vida diferente. A mesma ferramenta que eu usaria para desconstruir as mentiras de Raquel e Tiago. Aqueles anos de luta me ensinaram a enxergar o que não é dito, a ver os padrões no comportamento das pessoas, quando alguém está desesperado, quando está mentindo, quando está escondendo alguma coisa. Você aprende a ler nas entrelinhas. Minha vida inteira foi uma preparação para o que estava por vir. Eu só não sabia. A menina que guardava recibos numa caixa de sapatos se tornou a mulher que catalogava fatos. A jovem que lutou por uma educação se tornou a bibliotecária que entendia o poder da informação. Quando entrei na biblioteca pública pela primeira vez como funcionária, senti que tinha chegado em casa, um lugar de ordem, de silêncio, de fatos. Um lugar onde a verdade estava ali, nas prateleiras, esperando para ser encontrada. Era o oposto do mundo caótico e imprevisível que Raquel criaria para mim. Eu escolhi ser bibliotecária porque amava a ordem. Amava a lógica do sistema decimal de Dewey. Cada livro tinha seu lugar. Cada fato podia ser verificado. Era um santuário. O cheiro de papel antigo e o silêncio respeitoso eram meu refúgio. Passei 35 anos na biblioteca municipal. Comecei como assistente, catalogando livros novos, e terminei como chefe do arquivo histórico. Meu trabalho era preservar a memória da nossa cidade, proteger os registros, proteger os fatos da erosão do tempo e do esquecimento. Raquel sempre achou meu trabalho chato. "Quem liga para papéis velhos, mãe?" ela dizia. Ela não entendia que aqueles papéis velhos eram a prova da nossa existência. Eram a única coisa que podia lutar contra as mentiras. Ela não via uma especialista em pesquisa. Ela via apenas uma velha, um grande erro. Em 35 anos, aprendi uma verdade fundamental. A informação correta, na hora certa, é a arma mais poderosa do mundo. Uma vez, ajudei um senhor a provar que a prefeitura queria desapropriar sua casa ilegalmente. Encontrei um mapa de 1920 no nosso arquivo que provava que o terreno era dele. Ele ganhou o processo. Outra vez, ajudei uma mulher a encontrar a certidão de nascimento do avô, escondida num livro de registros paroquiais, o que permitiu que ela conseguisse sua cidadania europeia e mudasse de vida. Eu não apenas organizava livros, eu conectava pessoas à verdade. E a verdade tem poder. O poder de salvar uma casa, o poder de mudar um destino, o poder de expor a crueldade de uma filha e de um genro. Eles não faziam ideia de com quem estavam lidando. Passei as últimas décadas da minha carreira no arquivo histórico. Eu me especializei em genealogia e pesquisa de documentos legais. Eu sabia como rastrear uma escritura, como verificar uma assinatura, como encontrar um registro esquecido que podia mudar tudo. Eu amava o desafio, a caça ao tesouro por um fato perdido. Raquel e Tiago me viam como uma peça de mobília antiga, útil para dar dinheiro, mas fora de moda e irrelevante. Eles se esqueceram que eu passei a vida inteira aprendendo a investigar, a juntar peças, a construir uma narrativa a partir de evidências. Eles achavam que estavam no controle da narrativa. Mal sabiam eles que eu era a arquivista, e a história que eu estava prestes a contar seria baseada em provas irrefutáveis. Mas antes disso, eu conheci o homem que me ensinou sobre registros de outro tipo, o homem que mudou minha vida, meu Arthur. Eu conheci o Arthur na biblioteca. Ele era engenheiro e estava pesquisando projetos de pontes antigas para um trabalho. Ele se aproximou da minha mesa com uma pilha de livros e um sorriso tímido. Ele parecia perdido. "Acho que estou procurando por algo que não existe", ele disse. Eu sorri de volta. "Esses são os meus tipos de busca favoritos." Conversamos por 1 hora sobre estruturas, sobre a lógica dos projetos dele e a lógica dos meus catálogos.
Ele não via uma bibliotecária quieta, ele via uma especialista. Ele respeitava minha mente. Naquela tarde, ele não encontrou o livro que procurava, mas encontrou a mim. E eu encontrei o homem com quem construiria minha vida, a estrutura mais forte que eu já conheci. Foi um começo silencioso para um amor que duraria uma vida inteira. Nossos encontros eram simples, longas caminhadas no parque, visitas a museus, jantares na minha pequena cozinha. Ele me falava sobre a importância de uma fundação sólida num prédio. Eu lhe falava sobre a importância de fontes primárias numa pesquisa. Éramos parecidos. Ambos acreditávamos em lógica, em planejamento, em ordem. Ele era a matemática, eu era a linguagem. Juntos, fazíamos todo o sentido. O que mais me atraiu em Arthur foi sua calma. Ele nunca se exaltava. Ele analisava um problema, dividia-o em partes menores e o resolvia. Ele me ensinou a olhar para a vida como um projeto de engenharia. Identificar as fraquezas, reforçar as estruturas e sempre ter um plano de contingência. Ele era o homem mais inteligente e gentil que eu já conhecera. E ele me amava pelo meu cérebro, não apenas pelo meu coração. Não houve um pedido de casamento grandioso. Foi uma decisão, tomada numa tarde de domingo, com uma xícara de café e um bloco de notas. Arthur desenhou um cronograma. Listou nossos ativos, nossas metas. Faz sentido, ele disse. Nossa estrutura é compatível. Eu concordei. Casamos no civil 3 meses depois. Com o dinheiro que teríamos gasto numa festa, demos entrada na nossa primeira casa. Foi a decisão mais lógica e mais romântica da minha vida. Arthur me ensinou a pensar no futuro, a me preparar para o inesperado. Você tem que construir para um terremoto de magnitude 9, mesmo que viva num lugar onde nunca tremeu, ele dizia. Na época, eu achava um exagero. Hoje, eu entendo. Ele não estava falando de prédios. Ele estava me preparando para sobreviver à ruína que nossa filha traria. Construímos nossa vida juntos, tijolo por tijolo. Compramos uma casa pequena e, nos fins de semana, Arthur a reformava. Eu era sua assistente. Lixava paredes, pintava, aprendia a assentar azulejos. A casa se encheu com o cheiro de serragem, tinta fresca e o aroma dos meus bolos. Éramos uma equipe. Ele cuidava das finanças com planilhas meticulosas. Eu organizava nossa vida social e nossas viagens com o mesmo cuidado que organizava a sessão de história. Éramos felizes. Uma felicidade tranquila, sólida, construída sobre uma fundação de respeito mútuo e objetivos em comum. Tínhamos estabilidade, tínhamos paz, tínhamos um ao outro. E por muitos anos, isso foi tudo o que importava. Acreditávamos que estávamos construindo um legado de integridade e trabalho duro. Um legado que nossa filha um dia honraria. Quando Raquel nasceu, nossa casa silenciosa e ordenada se encheu de risadas e brinquedos espalhados. Foi uma mudança bem-vinda. Arthur era um pai maravilhoso, paciente, presente. Ele ensinou Raquel a ler mapas antes de aprender a escrever o próprio nome. Eu a levava para a biblioteca, onde ela cresceu entre as estantes, ouvindo histórias de mundos distantes. Nós a criamos para ser curiosa, para questionar, para valorizar o conhecimento. Acreditávamos que estávamos lhe dando as melhores ferramentas. Ensinamos a ela a diferença entre fato e ficção, a importância de ser honesta, de ser confiável. Nós a amávamos mais do que tudo e acreditávamos que aquele amor era recíproco. Acreditávamos que os valores que plantamos nela iriam florescer. Foi o nosso erro de cálculo mais trágico. No nosso 30º aniversário de casamento, Arthur me deu um presente. Era um celular. Um daqueles modelos antigos, simples, com botões grandes e uma tela pequena. É só para emergências, ele disse, colocando-o na minha mão, para eu sempre saber que você está segura. Eu ri. Eu mal sabia usar o telefone fixo direito, mas guardei o aparelho. Era um símbolo do seu cuidado, da sua necessidade de me proteger. Naquela noite, sentamos na varanda, olhando para o jardim que cultivamos por décadas. A vida era boa. Estávamos saudáveis. Nossa filha estava formada. Tínhamos nossa casa, nossas economias. Atingimos o pico da montanha, o topo da felicidade que construímos juntos. O que não sabíamos era que, do outro lado da montanha, havia um penhasco, e o tempo estava se esgotando. Arthur se foi há 15 anos. Um ataque cardíaco fulminante no escritório de casa. Ele estava revisando o projeto de uma escola.
Morreu fazendo o que amava, construindo coisas seguras para os outros. O mundo perdeu a cor naquele dia. A ordem que definia minha vida se desfez em caos. O silêncio da nossa casa, que antes era pacífico, tornou-se ensurdecedor. Nos dias que se seguiram, eu me movia como um autômato, cuidando do funeral, recebendo os pêsames. A dor só me atingiu de verdade quando entrei no escritório dele. Tudo estava exatamente como ele deixou. Lápis alinhados, papéis empilhados em pastas rotuladas, perfeitamente organizado, mesmo na sua ausência. Ele tinha deixado um mapa para mim, um sistema para me ajudar a navegar pelo mundo sem ele. Enquanto organizava seus documentos, encontrei uma pasta chamada Para Estela. Dentro estavam todas as apólices de seguro, senhas de contas, escrituras, tudo. E um bilhete. Nele, a caligrafia firme de Arthur dizia: "Cuidei de tudo." Foi então que me lembrei do que ele sempre dizia, seu mantra de engenheiro aplicado à vida. Arthur costumava dizer: "Nunca subestime o poder de um registro." Ele não estava falando apenas de papéis, estava falando de provas, de memória, de verdade. Ele tinha construído um sistema de proteção ao meu redor, mesmo depois da morte. Sua organização, sua previsão, foi o que me permitiu continuar. Eu vivi com base nesse princípio. Cada decisão, cada passo, era guiado pela sua sabedoria. Eu nunca imaginei que o maior teste dessa lição viria da nossa própria filha. Os sacrifícios começaram alguns anos depois. Primeiro, Raquel e Tiago decidiram comprar um apartamento. Eles não tinham o dinheiro da entrada. Pedi R$120 mil. Usei parte do seguro de vida de Arthur. Doeu, mas eu fiz. "É um investimento na sua felicidade, minha filha", eu disse. Ela me abraçou, chorou, disse que eu era a melhor mãe do mundo. Um ano depois, a pequena empresa de Tiago estava à beira da falência. Ele precisava de R$45 mil para cobrir dívidas. "É só um empréstimo, sogra." "Devolvo em 6 meses", ele prometeu. Eu dei o dinheiro. Ele nunca mais tocou no assunto. A gratidão de Raquel já parecia mais distante. A ajuda já não era um presente. Começava a parecer uma obrigação. Depois veio a faculdade de Direito do meu neto, Lucas. Raquel reclamou do custo. "É muito caro, mãe. Talvez ele devesse fazer outra coisa." Mas eu via o potencial de Lucas. Via a inteligência e a integridade de Arthur nele. Paguei os R$80 mil da faculdade dele. Foi o melhor dinheiro que já gastei. Por fim, o carro de Raquel. R$30 mil. "Eu preciso, mãe." Para o trabalho. Naquela altura, não havia mais abraços ou promessas. Havia apenas a mão estendida. No total, ao longo dos anos, eu dei a eles R$275 mil. Dinheiro que Arthur e eu economizamos a vida inteira. Eu dei tudo o que tinha, acreditando que família cuida de família. A recompensa por essa lealdade foi ser chamada de dramática, enquanto meu corpo falhava. Foi ser deixada para morrer no estacionamento de um shopping. Mas eles se esqueceram de uma coisa: o neto advogado que eu ajudei a formar, e o poder de um bom registro. A dor começou como uma pontada surda no meu abdômen. Tentei ignorar. Tomei um chá. Não adiantou. Em 1 hora, a dor era uma faca se torcendo dentro de mim. Peguei o telefone. Disquei o número de Raquel. A voz dela soou impaciente do outro lado da linha. "O que foi, mãe?" "Filha, eu não estou bem. A dor é muito forte. Preciso ir ao hospital." Houve um suspiro, um longo e cansado suspiro. "Mãe, para de drama", ela disse. "Você sempre tem alguma coisa. Estamos ocupados agora. Tenta deitar um pouco." Ela desligou. Eu fiquei ali com o telefone na mão, a dor me dobrando ao meio. O som da linha muda era mais doloroso do que a pontada no meu corpo. Era o som do abandono. O som da minha filha me descartando como um incômodo. Eu liguei de novo. E de novo. Na 4ª vez, Tiago atendeu. "Sogra, a gente já entendeu." "Estamos indo", ele disse, a voz cheia de ressentimento. Levaram 45 minutos para chegar. Cada minuto foi uma eternidade. Quando abriram a porta, não havia preocupação em seus rostos, apenas irritação. "Nossa, a senhora está pálida", disse Raquel, como se comentasse o tempo. "Eu estou muito mal", eu sussurrei. "Vamos logo com isso, então." Tiago resmungou, me pegando pelo braço com força. Ele me arrastou para fora de casa como se eu fosse um saco de batatas. Não houve gentileza. Não houve uma palavra de conforto. Eu era um problema, um obstáculo no domingo deles.
Um drama que eles eram forçados a encenar. No carro, o cheiro do perfume barato de Raquel me enjoava. Eu me encolhi no banco de trás, cada solavanco do carro enviando uma onda de agonia pelo meu corpo. Eles ligaram o rádio bem alto, uma música pop horrível. Justo hoje? Raquel reclamou para Tiago, ignorando meus gemidos. A gente ia pro outlet. Tinha aquela liquidação. Eu sei, amor. Mas sua mãe tinha que estragar tudo, ele respondeu. Eu tentei falar. Estou com muita dor. Acho que vou vomitar. A resposta de Raquel foi um som de nojo. Ah, não nesse carro. Se for vomitar, avisa pra gente parar. Eles não pararam. Eu me segurei, mordendo o lábio até sentir o gosto de sangue. A humilhação queimando mais do que a dor. A náusea venceu. Não consegui segurar. O som foi feio e o cheiro pior ainda. Tiago freou bruscamente. Que nojo! Eu não acredito! Ele gritou, virando para trás com o rosto vermelho de raiva. Olha o que você fez no meu carro novo! Raquel cobriu o nariz. Mãe, que nojenta! Eu te falei para avisar. Eu não consegui segurar, eu disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Limpa isso, Tiago ordenou. Ele jogou um maço de guardanapos velhos no meu colo. Agora, eu tentei limpar, com as mãos tremendo, a dor me cegando. Eles abriram as janelas, reclamando do cheiro, do meu drama, da tarde arruinada. Eu era menos que um ser humano para eles. Eu era sujeira no carro novo deles. Continuamos a viagem. O hospital ficava a 10 minutos, numa rua à direita. Eu conhecia o caminho. Eu vi a placa. É pra direita, eu disse, a voz fraca. O hospital é pra lá. Tiago não virou. Ele continuou reto. O que você está fazendo? Eu perguntei. O pânico começando a subir pela minha garganta. Meu celular está morrendo. Preciso comprar um carregador novo, ele disse, com a maior calma do mundo. O shopping fica a 5 minutos daqui. 10 minutos não matam ninguém. Raquel concordou. É verdade, e eu posso ver aquela loja rapidinho. Eles estavam falando sério. Eles iam parar no shopping, comigo morrendo no banco de trás. A dor física era imensa, mas a dor daquela traição, aquela me quebrou por dentro. Eu bati no vidro. Não, por favor, me levem para o hospital. Eu estou passando mal. Minha voz era um fio. Eles me ignoraram. O carro entrou no estacionamento do shopping. O sol da tarde batia forte no para-brisa. Tiago encontrou uma vaga longe da entrada. Pronto. 10 minutos, sogra. Tenta não sujar mais nada, ele disse. Eles saíram do carro. Não me deixem aqui, eu gritei. Por favor. Raquel nem olhou para trás. Tiago se virou, sorriu um sorriso cruel e apertou o botão da chave. O som das portas travando foi como um tiro. Um som final. Eles me trancaram lá dentro, sozinha, no calor, lutando para respirar. Eles me abandonaram para morrer por causa de um carregador de celular. O pânico tomou conta de mim. Tentei abrir a porta, travada. Bati no vidro, mas ninguém podia me ouvir. O estacionamento estava quase vazio naquela área. O ar dentro do carro ficou pesado, quente. Eu não conseguia respirar direito. A dor no meu abdômen explodiu. Era como fogo líquido. Eu me contorci no banco de trás, o cheiro do meu próprio vômito me sufocando. Eu olhei para fora. Vi as câmeras de segurança nos postes, pequenos olhos pretos, testemunhas silenciosas da crueldade deles. Lembrei do conselho de Arthur. Nunca subestime o poder de um registro. As câmeras estavam registrando tudo. O abandono, o tempo passando. Eles não sabiam. Eles nunca pensavam nas consequências. Eles só pensavam neles mesmos. A dor se tornou insuportável. Uma pontada aguda, lancinante, que me roubou o fôlego. Senti algo se romper dentro de mim. Gritei, mas o som ficou preso na minha garganta. Minha visão começou a escurecer pelas bordas. O zumbido nos meus ouvidos ficou mais alto que o som do meu coração desesperado. Eu agarrei meu lado, sentindo uma umidade quente. O mundo começou a girar. As cores do estacionamento se misturaram numa mancha cinzenta. A última coisa que pensei foi no rosto de Arthur, no seu sorriso gentil. E então, nada. Escuridão total. Eu apaguei, trancada dentro daquele carro, uma vítima da indiferença da minha própria filha. Acordei com um bip constante e o cheiro de antisséptico. Luzes brancas no teto. Uma agulha no meu braço. UTI. Eu estava viva. Minha primeira sensação foi de alívio.
A segunda, de uma fúria fria e cortante. Eu ouvi vozes no corredor. A voz de Raquel. Ela estava chorando. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de performance. Nós a trouxemos correndo, ela dizia para uma enfermeira. A achamos desmaiada no carro. Foi por pouco. Acho que salvamos a vida dela. Tiago concordava, a voz embargada de falsa preocupação. Eles estavam mentindo, construindo uma história onde eles eram os heróis. Eles não me salvaram. Eles quase me mataram. E agora, queriam o crédito por eu ter sobrevivido. Eu fiquei imóvel, de olhos fechados, apenas ouvindo. Cada palavra era uma facada. Eles não tinham remorso. Não tinham culpa. Tinham apenas uma estratégia para se protegerem. Para parecerem bons filhos. A mentira deles era tão descarada, tão completa, que me deu uma clareza que eu nunca tive antes. Anos de desrespeito, de pedidos de dinheiro, de me tratar como um caixa eletrônico e um fardo. Tudo aquilo culminou neste momento, nesta mentira no corredor de um hospital. A dor física tinha passado, substituída por algo muito mais forte, uma resolução de aço. Eles achavam que eu era fraca, velha, confusa. Eles se esqueceram de quem eu era. Uma bibliotecária, uma arquivista da verdade. E a verdade estava prestes a ser catalogada. Aquele carregador de celular. A ironia era cruel. O novo e moderno celular de Tiago, que precisava de energia, quase me custou a vida. Enquanto isso, na minha bolsa, estava o meu. O celular antigo que Arthur me deu. Simples, com botões grandes. A bateria durava uma semana. Ele me deu para emergências. E esta era a maior emergência da minha vida. Eu esperei eles saírem para tomar um café. A performance deles precisava de um intervalo. Chamei a enfermeira. Por favor, sussurrei, a voz rouca, minha bolsa, e me ajude a sentar. Ela foi gentil. Ajustou minha cama e me passou a bolsa. Minhas mãos tremiam um pouco, mas não de fraqueza, era de determinação. Eu peguei o celular. O peso dele na minha mão era familiar, reconfortante. Era um presente de um homem que me protegeu. E agora, daquele jeito, ele me protegeria de novo. Abri a lista de contatos. Um nome. Lucas, meu neto. O advogado que eu ajudei a formar. O menino que eles sempre desprezaram, chamando-o de rato de biblioteca como eu. Eles subestimaram a nós dois. Eles viram o amor que eu tinha por Lucas como um capricho de avó, e não como um investimento no único aliado que eu teria. Eles não viam o homem brilhante e implacável que ele havia se tornado. Um advogado especializado em direitos dos idosos. A ironia era quase poética. Minhas mãos ficaram firmes. Meus dedos se moveram com precisão sobre os botões grandes. Eu não precisava de um longo discurso. Não precisava de acusações. Eu precisava de ação. A verdade era simples e curta. Digitei 5 palavras. 5 palavras que iriam desmantelar o mundo de mentiras deles. Lucas. Preciso de ajuda. Eles mentiram. Foi o suficiente. Ele entenderia. Ele saberia exatamente o que fazer. Eu apertei o botão verde. Enviar. A pequena luz na tela piscou, confirmando. Mensagem enviada. O registro foi feito. A verdade estava a caminho. Eu deitei a cabeça no travesseiro, o som dos monitores da UTI marcando um novo ritmo. O ritmo da justiça. Eles voltaram 20 minutos depois, com copos de café e sorrisos cansados. A encenação continuava. Como está se sentindo, mãe? Raquel perguntou, alisando meu cabelo. Eu não respondi. Apenas olhei para ela. Pela primeira vez, eu a vi de verdade. Não a minha filha, mas uma estranha com um rosto ganancioso e olhos frios. Eles achavam que tinham vencido, que a história deles, a do resgate heróico, seria a única contada. Isso nos leva de volta ao momento em que tudo mudou. Ao momento em que a porta do meu quarto se abriu novamente e Raquel viu meu neto Lucas, de terno, parado ao lado de um delegado de polícia. A história deles tinha acabado. E a minha, a verdadeira, estava apenas começando. Acordei com o bip constante de uma máquina e o cheiro de antisséptico. Uma luz branca e fria pairava sobre mim. Eu estava na UTI. Estava viva. O alívio foi a primeira coisa que senti. Uma onda quente que relaxou meus músculos. Mas logo em seguida veio outra coisa. Uma fúria fria, afiada como vidro quebrado. Eu ouvi a voz de Raquel no corredor, chorosa, performática. Nós a trouxemos correndo, ela dizia a uma enfermeira.
Foi por pouco. Achamos que a estávamos perdendo. Acho que salvamos a vida dela. A mentira era tão descarada, tão completa. Eles não me salvaram. Eles quase me mataram. E agora, queriam os aplausos por eu ter sobrevivido ao abandono deles. Naquele momento, a dor física desapareceu, substituída por uma clareza absoluta. Tudo se encaixou. Cada vez que me chamaram de dramática, cada suspiro de impaciência, cada pedido de dinheiro seguido por um distanciamento frio. Não era apenas descaso, era um padrão, uma campanha sistemática para me diminuir, para me transformar num fardo, numa obrigação irritante. A parada no shopping não foi um erro de julgamento. Foi o ápice da crueldade deles, a prova final de que minha vida valia menos que um carregador de celular. A mentira no corredor do hospital confirmou tudo. Eles não tinham remorso. Tinham uma estratégia para se protegerem, para saírem como heróis. Eles estavam construindo uma narrativa falsa. E eu, a bibliotecária, a arquivista, decidi ali que era hora de registrar a verdade completa e irrefutável. A encenação deles precisava de um intervalo. Eles saíram para tomar um café, para reforçar a imagem de filhos preocupados. Foi a minha chance. Chamei a enfermeira com um gesto. Por favor. Minha voz saiu rouca. Minha bolsa, e me ajude a sentar. Ela foi gentil. Ajustou a cama e me entregou a bolsa. Minhas mãos não tremiam. Nem um pouco. Eram as mãos de uma mulher com um propósito. Peguei o celular antigo, o presente de Arthur. O peso dele era sólido, real. Um aparelho feito para emergências. E aquela era a maior emergência da minha vida. Eu não ia chorar. Eu não ia gritar. Eu ia agir. Com a mesma precisão metódica com que cataloguei livros por 35 anos. Abri a lista de contatos. Apenas um nome importava. Lucas, meu neto, o advogado. O menino que eles sempre subestimaram. O rato de biblioteca que se tornou um defensor implacável dos direitos dos idosos. Eles financiaram seus carros e apartamentos com meu dinheiro. Eu financiei a arma que os destruiria. A educação de Lucas. Meus dedos se moveram com firmeza sobre os botões grandes. Eu não precisava de um discurso. A verdade era simples. Digitei 5 palavras. 5 palavras que ativariam um exército. Lucas, preciso de ajuda. Eles mentiram. Apertei o botão de enviar. A pequena luz na tela piscou. Mensagem enviada. O registro estava feito. Deitei a cabeça no travesseiro. O som dos monitores da UTI agora parecia um relógio, marcando o tempo para a chegada da justiça. Lucas chegou em menos de 1 hora. Ele não entrou no quarto chorando ou em pânico. Ele entrou como um advogado, terno escuro, rosto sério, a pasta na mão. Ele parou ao lado da minha cama, seus olhos buscando os meus. Vó, me conta tudo, exatamente como aconteceu. Sua voz era calma, controlada, a voz de um profissional. E eu, a bibliotecária, lhe dei o relatório, sem emoção. Apenas fatos, a ligação, a demora, as palavras no carro, o desvio para o shopping, as portas travando, o tempo que fiquei lá dentro, a mentira que ouvi no corredor. Eu apresentei os fatos como se estivesse lendo uma entrada de enciclopédia. Ele ouviu sem interromper, seu rosto se tornando uma máscara de fúria contida. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Ele não disse, eu sinto muito. Ele disse, isso é abandono de incapaz, qualificado pelo resultado. Negligência criminosa, falso testemunho. Temos um caso. Ele abriu sua pasta na pequena mesa ao lado da minha cama. Ele já estava trabalhando. Eles disseram que te trouxeram correndo? Que te salvaram? Eu assenti. Eles estão construindo uma narrativa para se protegerem, para parecerem os mocinhos. Lucas sorriu, mas não havia humor em seus olhos. Ótimo, deixe que construam. Cada mentira que eles contarem agora será mais uma pá de terra na cova que estão cavando. Eles não sabem, mas já estão sob investigação. Ele se inclinou para mais perto. Vó, até onde a senhora quer levar isso? Uma medida protetiva? Um processo civil? Eu olhei para ele. O menino que eu criei, que se tornou este homem forte e inteligente. A única pessoa da minha família que herdou a integridade de Arthur. Minha resposta foi imediata. Uma única palavra. Tudo. Ele assentiu, a decisão refletida em seu rosto. Tudo, então. Processo criminal completo. Todas as acusações possíveis. Sem acordos. Sem piedade. Ele se levantou. Vou fazer algumas ligações.
Um delegado amigo meu e uma assistente social estarão aqui em 1 hora. Não fale com eles. Não diga mais nada. Eu sou seu advogado agora. Deixe que eu fale por você. Ele me explicou o plano. Eles não sabiam que ele era advogado, muito menos um especializado em direitos dos idosos. Eles o viam como o neto quieto, o nerd. Essa era a nossa maior vantagem, o elemento surpresa. Eles te subestimaram a vida inteira, vó, e agora vão pagar por isso. Ele me contou sobre sua conexão no Ministério Público, sobre a assistente social que trabalhava diretamente com a Delegacia de Proteção ao Idoso. Ele não era apenas um advogado. Ele era um especialista com uma rede de contatos. Ele era a vantagem que eu cultivei por anos, o investimento que me salvaria. Raquel e Tiago achavam que eu estava sozinha e indefesa. Mal sabiam eles que eu tinha um exército de um homem só. Precisamos de provas concretas, além do seu testemunho, disse Lucas já no telefone. Algo que ancore a linha do tempo. Foi quando a voz de Arthur ecoou na minha mente, clara como o dia em que ele me disse: nunca subestime o poder de um registro. Eu olhei para Lucas. O shopping, eu disse. O estacionamento. Tem câmeras de segurança por toda a parte. Os olhos de Lucas se iluminaram. Claro, o registro. Um registro público e irrefutável. Ele sorriu. Eles te trancaram no carro, em plena luz do dia, e se esqueceram das testemunhas eletrônicas. Eles são arrogantes e estúpidos. A combinação perfeita para o meu trabalho. Ele se afastou para fazer outra ligação, sua voz baixa e cheia de autoridade. Ele estava requisitando as imagens. O poder de um registro estava prestes a destruir a mentira deles. Em menos de 1 hora, o quarto da UTI se transformou num escritório de advocacia e numa delegacia improvisada. O delegado, um homem alto e sério chamado Moraes, e uma assistente social, a senhora Alves, ouviram Lucas expor o caso. Ele falou com clareza, apresentando os fatos, citando os artigos do Código Penal. Ele era brilhante, implacável. Eu apenas observava, sentindo uma onda de orgulho misturada com a frieza da minha resolução. Eles me fizeram perguntas. Eu respondi com calma, repetindo os fatos que dei a Lucas. Minha declaração foi tomada ali mesmo, oficialmente. A máquina da justiça, que para muitos é lenta e distante, estava se movendo com uma velocidade impressionante. Tudo por causa da minha vantagem. Meu neto. O delegado Moraes olhou para mim. Senhora Estela, com base no seu testemunho e na evidência que o Dr. Lucas está providenciando, temos o suficiente para agir. Eles estão no hospital agora? Na cafeteria, eu respondi. Ótimo, disse ele. Vamos esperar que voltem. Quero ver a reação deles quando a virem acompanhada. O plano estava traçado. Não seria uma acusação à distância, seria uma confrontação, imediata, ali, no lugar onde eles espalharam suas mentiras, onde eles encenaram sua peça de filhos devotados. O palco estava montado para o ato final, e eles eram os únicos que não sabiam que o espetáculo estava prestes a começar. Um espetáculo onde eles não seriam os heróis, mas os vilões presos em flagrante. Lucas se sentou ao meu lado. Eles vão voltar a qualquer momento. Lembre-se, não diga nada. Apenas olhe para mim. Deixe o delegado falar. Eu assenti. A senhora Alves, a assistente social, colocou uma mão no meu ombro. A senhora está segura agora. Vamos garantir que isso nunca mais aconteça. Pela primeira vez em anos eu acreditei. Eu não estava mais sozinha, lutando contra a maré de desprezo deles. Eu tinha aliados, tinha a lei do meu lado, tinha um plano em movimento. Eles achavam que eu era a pessoa fraca no quarto, mas a verdade é que eu era a pessoa mais poderosa, porque eu tinha a verdade. E a verdade estava prestes a entrar pela porta, vestida com um uniforme da polícia. Raquel e Tiago voltaram sorrindo, segurando mais copos de café. A performance continuava. Mãe, trouxemos um descafeinado para a senhora, disse Raquel, a voz pingando falsa doçura. O sorriso dela congelou quando viu Lucas, e depois desmoronou completamente quando viu o delegado Moraes e a senhora Alves parados ao lado da minha cama. O café caiu da mão dela, espalhando o líquido escuro pelo chão branco do hospital. O rosto de Tiago ficou pálido. Eles olharam de um para o outro, o pânico estampado em seus olhos. Eles sabiam. Naquele instante, eles sabiam que o jogo tinha acabado. Eles pensaram que estavam no controle da história, mas a bibliotecária tinha reescrito o final. O delegado Moraes deu um passo à frente. Sua presença encheu o pequeno quarto. Raquel e Tiago? Ele perguntou.
a voz calma, mas carregada de autoridade. Tiago apenas conseguiu assentir, mudo. Raquel olhava para mim, os olhos arregalados, uma pergunta silenciosa de traição neles. Ela não entendia. Ela nunca entendeu que o respeito não é uma opção, é uma obrigação. E a falta dele tem consequências. Eu não senti nada. Nem pena, nem raiva. Apenas o silêncio frio e satisfeito de um plano perfeitamente executado. Eles tinham plantado crueldade por anos. E a colheita havia chegado. A senhora Alves começou a falar sobre uma medida protetiva de emergência. O delegado Moraes mencionou a investigação oficial por abandono de incapaz. As palavras legais pairavam no ar, cada uma um prego no caixão da vida que eles conheciam. Eles estavam presos, não por grades de metal, ainda não, mas pela teia de suas próprias mentiras e crueldade. Uma teia que eu, com uma única mensagem de texto, tinha iluminado para o mundo ver. Eles pensaram que estavam me levando para o hospital, mas na verdade estavam dirigindo direto para a própria ruína. A armadilha estava armada, e eles tinham acabado de entrar. Tudo estava pronto. As autoridades estavam presentes. As evidências estavam a caminho. A verdade estava do meu lado. Lembrei-me de Arthur e seu conselho. Nunca subestime o poder de um registro. Eu não subestimei. Eu usei cada registro que pude. A memória do meu coração, a tecnologia no meu bolso e as câmeras num poste de estacionamento. Combinei a sabedoria do passado com as ferramentas do presente para garantir meu futuro. Raquel e Tiago me olhavam, esperando uma explicação, uma explosão, um drama. Eles não receberam nada, apenas meu silêncio. Um silêncio que agora não era de fraqueza, mas de poder absoluto. O poder de quem sabe que a justiça está prestes a ser servida. Eles voltaram sorrindo, segurando copos de café. A encenação continuava. Mãe, trouxemos um descafeinado para a senhora, disse Raquel, a voz pingando uma doçura que nunca existiu. O sorriso dela congelou quando viu Lucas, e depois desmoronou completamente quando viu o delegado Moraes e a senhora Alves, a assistente social, parados ao lado da minha cama. O copo de café caiu da mão dela. Espalhou o líquido escuro pelo chão branco e imaculado do hospital. O rosto de Tiago ficou pálido, sem cor. Eles olharam de um para o outro, o pânico estampado em seus olhos. Naquele instante, eles sabiam. Sabiam que o jogo tinha acabado. O delegado deu um passo à frente, sua presença enchendo o quarto. Raquel? Tiago? Ele perguntou. Tiago apenas assentiu, mudo. Raquel me olhou, os olhos arregalados, a traição evidente. Ela não entendia. Nunca entendeu. O delegado Moraes não perdeu tempo. Estamos aqui para investigar uma denúncia de abandono de incapaz e negligência qualificada. A voz dele era calma, mas cortava o ar. Tiago gaguejou. Isso é um engano. Nós a trouxemos para o hospital. Nós a salvamos. O delegado olhou para seus papéis. É mesmo? Porque o registro que temos mostra que vocês pararam no shopping por 27 minutos. E temos uma mensagem sua para sua esposa, senhor Tiago, dizendo que sua mãe começou o drama de novo. A frase deles. A arma que usaram contra mim, agora usada como prova contra eles. Raquel soltou um som estrangulado. Não, mãe, diga a eles. Ela se virou para mim, implorando. Eu não disse nada. A senhora Alves então falou. Senhora Estela, a senhora deseja uma medida protetiva de emergência? Eu olhei para a minha filha e disse uma única palavra. Sim. Raquel desabou, o ar saindo de seus pulmões num grito de pânico. As consequências foram rápidas e completas. Legalmente, Tiago foi condenado a 3 anos de prisão por abandono de incapaz com resultado grave. Raquel, por sua cumplicidade e negligência, recebeu liberdade condicional e 1000 horas de serviço comunitário. A ironia da justiça. Ela foi designada para trabalhar num asilo, cuidando de idosos que realmente precisavam de ajuda. Financeiramente, eles foram destruídos. O tribunal ordenou que pagassem todas as minhas despesas médicas, um total de R$ 50.000. Tiveram que vender o mesmo carro onde me abandonaram, para pagar os advogados. Suas contas foram congeladas. Socialmente, o vídeo das câmeras de segurança do shopping vazou. A família inteira viu. Amigos se afastaram. Viraram párias.
Psicologicamente, Raquel teve um colapso total no tribunal. Tiago aceitou sua sentença em silêncio, um homem quebrado. Eles tiveram exatamente o que mereceram. Eu não senti um pingo de pena. 6 meses depois, Tiago está cumprindo sua pena. Raquel está no meio de seu serviço comunitário, vivendo num pequeno apartamento alugado, sozinha. Ninguém da família fala com ela. Eu me mudei. Vendi a casa que tinha tantas memórias, boas e ruins. Com o dinheiro, comprei um apartamento claro e moderno perto de Lucas. Tem uma varanda com vista para a cidade. É seguro. É meu. É pacífico. Na semana passada, Lucas me deu um presente. Um smartphone novo, com uma tela grande e brilhante. Ele me ensinou a fazer chamadas de vídeo. Ele me liga todos os dias. O celular antigo, o presente de Arthur, está guardado numa caixa. Cumpriu sua missão. Foi a arma que me deu esta nova vida. Uma vida conectada, protegida. A lei funcionou. A verdade venceu. Eu estou sentada na minha varanda agora. O sol da manhã esquenta meu rosto. A cidade se move lá embaixo, mas aqui em cima, a paz. Eu aprendi que dignidade não é algo que se ganha com a idade. É algo que você se recusa a perder, não importa o que aconteça. E você tem todo o direito de lutar com todas as ferramentas que tiver para protegê-la. Não me arrependo de nada. Eles fizeram suas escolhas. A prisão e a solidão são as consequências. Às vezes, olho para a foto de Arthur na minha estante. Eu sussurro para ele. Arthur, eu fiz o que você me ensinou. Eu nunca subestimei o poder de um registro. A filmagem das câmeras foi a prova de tudo. Nós vencemos. Se essa história te emocionou, escreva justiça nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima. Meu tempo é meu de novo. E é exatamente assim que deve ser.